Olá, gêmeos, tudo bem com vocês? Eu venho trazer aqui uma leitura rapidinha para vocês, porque eu já gravei a leitura de outubro e eu não tô conseguindo por causa das outras leituras intermediárias, respostas aí que eu preciso dar pro pessoal que manda as perguntas no WhatsApp. Inclusive, se vocês quiserem, podem mandar aí, tá? O valor das perguntas e sobre leituras, como são várias, eu respondo depois. O valor, e tem várias leituras, né? Então, a gente vê o valor das leituras que as pessoas querem. Mas enfim, vamos lá. Eu vou tirar uma carta dos arcanos maiores e vou tirar duas cartas do baralho cigano. Ok, gêmeos? Então, para você, geminiano e geminiana, a força. Olha aí. A carta da força, gêmeos, ela vem trazendo, primeiramente, que não é uma força bruta. Essa força não é aquela força que você vai com as mãos. Essa é a força do pensamento. Sabe aquela que vem do íntimo, aquela que vem trazer para você uma justiça certa, uma coisa que talvez você não estivesse esperando que acontecesse, o controle. Sabe o domínio da situação que você precisa ter? Essa carta, ela fala disso. Ela fala de segurança, se a gente estiver falando do material. Ela fala de segurança, ela fala de um equilíbrio. Deixa eu me ajeitar aqui na minha cadeira. Ela fala de um equilíbrio. Equilíbrio por quê? Porque ela não usa a força dela. Aqui é domínio de uma diplomacia. Então, se a gente estiver falando de material, a gente fala de sucesso, a gente fala de segurança, a gente fala de vitórias momentâneas, a gente fala de controle, tá? Se a gente estiver falando para solteiros, para o futuro que eu falo é amanhã, depois da manhã, essa semana, a gente está falando de interesse em se relacionar de uma forma séria, ok? Se a gente estiver falando para os casados, para o futuro, para os casados, aqui a gente fala de prosperidade familiar. Se a gente estiver falando de mental, aqui é uma inteligência, uma lucidez. É uma pessoa equilibrada na comunicação, que ela busca com ela uma boa oratória, ela é perspicaz, tá? Ela é uma pessoa justa. Ela sabe como ela argumenta, ela sabe como lidar com as palavras, essa pessoa. Se a gente estiver falando aqui de sentimento, no seu sentimental, gêmeos, aqui a gente está falando de coragem e autoconfiança. É de um controle e de um amadurecimento. Você está crescendo, você está amadurecendo, gêmeos. Se a gente fala para solteiro, a gente fala de carinho e sedução. Se a gente fala para casado, a gente fala de fidelidade. No espiritual, isso aqui é uma proteção, tá? É um alinhamento de chakras, é uma positividade alinhada para o bem, essa carta. Se a gente fala de conselho, eu vou te dar um conselho, gêmeos. Você precisa aprender a dominar a sua situação com diplomacia, ok? É o controle, o domínio aqui, tá? Se a gente estiver falando de algum obstáculo na sua vida, aqui a gente está falando de uma timidez, de uma falta de ser recíproca com a outra pessoa, tá? Essa carta fala disso. Você precisa de uma reciprocidade com a outra pessoa. Você precisa ter mais planejamento, mas isso são obstáculos. Você precisa de um autoconhecimento. Se a gente estiver falando de alguma coisa, gêmeos, no negativo que esteja acontecendo com você, por ter saído essa carta, a gente fala de fracasso e perda de domínio. É o medo de seguir em frente. Sabe o descontrole emocional? Aquela impaciência? É isso aqui, ok? Então, vamos tirar aqui no baralho cigano, vai ser rapidinho aqui, ok, ô gêmeos? Gêmeos. O que a gente tem para gêmeos? Com a carta da força
em cima da mesa, já tirada. Opa, caiu a chave, virada aqui, mas eu não vou pegar porque ela não caiu na mesa. Gêmeos, o que que a gente tem para Gêmeos aqui? Com a carta no arcano maior da força. A Lua. A Lua vem falando para você que aqui sugere que você esteja atento a sinais do subconsciente. Então, olha aquela carta lá falando para você de você ter uma orientação e conselho com domínio e diplomacia. Essa carta aqui, ela fala também para você de ilusões, de uma necessidade de você ter um pouco de discernimento. Então, o que que a gente falou? De você ter aqui a dominação e a diplomacia como conselho. Essa carta fala para você, ok? Você precisa ter o controle, e é isso que essa carta vem falando para você. De lidar com os aspectos mais difíceis aqui, porque aqui a gente tem a lua nela, a gente vê o lado sombra, tá? O seu lado sombrio aqui é o desconhecido que você procura, Gêmeos, dentro de você. Essa força que você muitas vezes busca também é no seu íntimo, ok? Eu não vou me aprofundar muito porque é uma coisa rápida aqui pra gente, mas a gente poderia falar muito aqui nessas duas cartas. Ó o Sol. O Sol vem falando pra você de abertura de caminho. Esse Sol fala de você receber bênçãos e oportunidades, coisas felizes aí pra você cultivar. Então, assim, ó, aqui, se a gente estiver falando aí da matéria, do sucesso, do domínio, é isso que o Sol vem falando pra você. Você precisa buscar dentro de você a força que você precisa. Você precisa, no seu íntimo, dominar os seus medos mais sombrios e buscar dentro de você o desconhecido para que essa luz venha fora, venha trazer para você aproveitar os momentos melhores que você tem na vida. Essa carta do Sol aqui, ela vem falando de clareza e sucesso. Gêmeos, ó os livros, O Desconhecido, que é exatamente o que a Lua fala. Quais são os seus estados mais sombrios? O que você tem medo dentro de você que você precisa sair, colocar para fora e enfrentar? Isso aqui são segredos que você guarda dentro de você. Talvez no seu íntimo, coisas que você não saiba, os seus insights trazendo para fora coisas que você talvez nem sabia. É uma jornada pessoal que você vai buscar dentro de você com essa força. Essa força fala do seu íntimo, os Gêmeos. Olha que legal, tá vendo como as cartas falam entre si? Uma vem consagrando a outra. É isso, Gêmeos, que eu tenho para vocês. Eu espero ter ajudado e até a próxima.